Queira o Deus Todo-Poderoso continue dando a você, toda a sua família, a verdadeira paz que só encontramos em Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, façam também os seus pedidos de oração, coloquem no gasofilácio, para que nós possamos estar orando por você e também por todos os seus familiares e amigos. Terça-feira teremos a nossa escola bíblica e tem sido uma grande bênção para o nosso crescimento espiritual na direção do nosso irmão Rogério. Irmãos, hoje também se comemora o Dia dos Pais. No término do culto estarei fazendo uma dedicatória para todos os pais. Mas eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre um tema. E o tema dessa noite é: o pai sempre recebe o filho que se arrepende. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15 e no versículo de número 11, nós vamos ler alguns versículos. É bem rápido, irmãos, devido ao horário, porque o tempo foi encurtado, mas nós temos que fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Fala sobre a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer desperdiçador, aquilo que pega e joga fora, né? O pai ensinou tanto para o filho e ele pegava os ensinamentos e jogava fora. Então vamos lá, quem encontrou diga amém. Diz assim: e continuou certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Somente até aí. Os irmãos podem assentar. Assenta, levanta as suas mãos mais alto que você puder e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmão, nós vemos aqui nessa parábola que Jesus estava falando sobre o filho que tinha tudo e jogou fora. Esse homem tinha 2 filhos, mas um resolveu conhecer o mundo, sair da presença e do seio da sua família. Então ele resolve fazer uma proposta para o seu pai, que o seu pai então desse para ele aquilo que era de direito dele. É como se fosse uma herança, né? O pai físico tem vários bens, vende e reparte a sua herança. Só que Deus não precisou de vender. Ele pegou todos os bens e repartiu e entregou para esse filho. E ele foi. E a minha Bíblia diz que ele foi então desfazendo dos valores que ele recebeu, empregando em algo que não valia a pena. É a mesma coisa de quando você está dentro da casa do Pai, que é o nosso Deus, e não valoriza o alimento que Ele tem te dado, que é a palavra de Deus. Isto é a parábola. Deus é o nosso Pai, e o alimento que Deus nos fala é através da sua palavra. Muitas das vezes nós abandonamos a casa do Pai, talvez porque você teve uma decepção com o irmão, uma decepção com a irmã, ou até mesmo teve uma decepção com o pastor, e você abandona o Pai. Larga tudo de bom que você tinha e volta para o mundo. E lá no mundo você começa a sentir falta daquela comida prazerosa, que é a palavra de Deus, que é o alimento
para o nosso espírito e para a nossa alma. E aí você passa a comer as bolotas de barro que existe lá no mundo, que simboliza o pecado e a iniquidade. Mas Deus, sendo um Pai que ama os seus filhos, que entregou o seu próprio Filho Jesus para morrer a morte de cruz, para garantir para todos nós que cremos na Tua Palavra a vida eterna, Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados. E vimos então que este homem gastou tudo o que ele tinha. Quando ele se atentou, ele já lembrou de quem? Do seu pai. Ele disse: eu lembro que lá na casa do meu pai, os empregados, eles alimentam muito melhor do que eu estou alimentando. E ele começa a passar uma reflexão na mente dele. Por que é que eu saí da casa do meu pai? Por que é que eu não valorizei aquilo que o meu pai fez por mim e estava fazendo por mim? Assim, muitas das vezes, irmãos, isso acontece na nossa vida. A gente esquece um pouco daquilo que Deus tem feito por nós. Deus tem feito muitas coisas por mim, por você e por todos aqueles que crê verdadeiramente na sua palavra. E esse filho então agora cai numa situação difícil, começa a passar fome e começa a comer agora as comidas dos porcos. Um filho que tinha de tudo na mesa, do bom e do melhor para comer. Ele começou agora a alimentar junto com os porcos. Mas o nosso Pai, Ele não guarda rancor. O nosso Pai, Ele é amoroso, Ele é sincero, Ele é verdadeiro. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós arrependemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, quando nós nos achegamos com sinceridade diante do nosso Pai, Ele nos perdoa. E foi isso que aconteceu na vida do filho pródigo. Ele teve uma experiência que nunca mais ele queria ter. E eu queria, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que você nunca tomasse também essa decisão de querer experimentar o mundo lá fora e deixar a casa do seu pai. A casa do seu pai é aqui, irmãos, onde você é alimentado com um alimento espiritual, para que cada semana, cada mês que se passa, a cada 365 dias de cada ano, você passe na presença de Deus. E Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias de vossa vida, até a consumação desse século. Olha como é que o nosso coração se tranquiliza, porque estamos na casa do Pai, e o Pai vai estar sempre conosco. Quando você vai para fora da casa do Pai, você começa a sofrer algumas retaliações, porque a minha Bíblia diz que o diabo, quando ele sai de um corpo, ele anda em terrenos áridos, procurando outro corpo para que ele possa habitar. E não encontrando uma habitação, ele volta para o mesmo corpo, porém ele traz 7 espíritos piores do que o primeiro, e o segundo estágio fica muito pior do que o primeiro. Por quê? Porque quando você está na casa do Pai, a minha Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao arredor daqueles que o temem. Quando você está dentro da casa do Pai, então Deus envia uma comitiva de anjo para estar
a seu arredor. Quando você parte para ir para o mundo, esses anjos são tirados de você. Por isso que o diabo ele trabalha em brechas. Então veja bem, aqui estão as rosas. Os anjos estão aqui. Como é que o inimigo vai atacar? Ele não consegue, porque os anjos estão em volta. Mas quando os anjos saem, fica fácil de eu tocar. Aqui é o inimigo trabalhando, aqui é você. Quando os anjos é retirado, o inimigo tem facilidade de tocar na sua vida. Como nós estamos falando hoje de família, quando você liga o seu instrumento, televisor, o seu rádio, comunicador, você está escutando todos os dias marido matando esposa, esposa matando marido, filho matando pai, pai matando filho, neto matando avô, e por aí afora vai. Não é assim? Que dia que você pensou que nós iríamos andar com um paninho na boca para baixo e para cima? É ou não é? Então deixa eu te dizer, assim como você não imaginava que ia vir também esse coronavírus e que nós iríamos depender de um pano sobre o nosso rosto e sobre o nosso nariz, assim também, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele virá nas nuvens. E ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir buscar os seus filhos que guardam a sua palavra, que ama o Espírito Santo, que reverencia a casa do Senhor. Olha o que Davi diz no Salmo profético. Ele diz: Senhor, mais vale um dia na sua casa do que 1000 anos. Você pode me ajudar a levantar a tua mão e a glorificar a esse Deus poderoso, irmão. Deus é maravilhoso. Ele é o seu Pai que tem te guardado, tem te protegido, e jamais Ele vai te abandonar. Ainda que você vá para fora, Ele vai te receber. Mas Ele vai te receber se verdadeiramente você se arrepender dos seus pecados. Por isso que nós trabalhamos, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o ontem, Ele é o hoje e será o mesmo eternamente. Então Deus conhece o nosso coração. Se eu me arrependi, se as pessoas estão me acusando, não vai resolver nada. Mas se eu me arrependi, Deus vai me perdoar. Então o nosso problema não está nas mãos das pessoas. A nossa vida, ela tem que estar diante da presença de Deus. Gente para te julgar, gente para apontar o dedo para você, é o que não falta. Mas se você tem a sua consciência limpa, tranquila, que você está fazendo a vontade de Deus, o seu lugar está guardado. E percebemos então, irmãos, que a parábola do filho pródigo nos mostra como Deus nos ama. Apesar de nossos erros, Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepender. Fica feliz quando os seus filhos voltam. Ou seja, Deus fica feliz quando um pecador se arrepende do seu pecado, sai da onde ele está pecando, que é o mundo, e volta para a sua casa, que é a casa de Deus. O salmista Davi, irmãos, ele chegou a se expressar dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, irmão. Você sabe por que eu gosto de frisar muito bem isso? Porque nós não podemos mudar o curso da nossa vida, nem num ponto e nem numa vírgula. Eu estou aqui pregando para vocês e eu não sei a hora da minha partida. Mas eu sei, porque a palavra de Deus, ela me dá base bíblica para entender que se eu ser fiel ao Senhor até o fim, Ele vai me dar uma coroa incorruptível de glória, e lá não haverá mais choro, nem luta e nem pranto, a não ser paz e alegria. Você pode levantar as mãos para o céu, porque é lá que é teu lugar, lá é a tua pátria que Deus tem preparado para os filhos. É lá que Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo todos os dias pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Então nós temos um Pai
nós não somos bastardos. Muitas das vezes uma mãe acaba de sair de uma maternidade, embrulha aquela criança que é herança, presente de Deus, e joga num corgo. Na primeira lixeira que ela encontra, ela coloca, ou até mesmo coloca dentro de uma caixa, e ali abandona o presente de Deus. Então a Bíblia diz que filhos é herança do Senhor, filhos são presentes de Deus. Então nós somos um presente para Deus, porque nós somos filho dele. E eu vejo duas coisas trabalhando paralelamente. Quem é pai aqui sabe muito bem. O seu filho pode ter todos os defeitos do mundo, mas você ama ele. Assim também é o nosso Pai Celestial. Ele sabe que nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, e Ele quer cada dia melhorar a nossa vida, através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, através da presença do Espírito Santo. Ele quer trazer aperfeiçoamento na nossa vida. Ele quer trazer humildade dentro de nós, para que nós possamos entender que nós estamos aqui de passagem, e que daqui a pouco nós estamos indo embora, mas nós estamos deixando uma semente de valores espirituais para aqueles que estão cansados, desanimados, abatidos, sem fé e sem esperança. Que você seja essa semente, meu irmão, minha irmã, sobre a vida de todas as pessoas que estão pensando em suicidar, que estão pensando em largar e abandonar tudo da sua vida. Que você seja a luz deste mundo e o sal dessa terra. Irmão, não existe mais felicidade sobre a nossa vida quando o apóstolo Paulo diz assim, que nós somos representantes de Cristo Jesus. Já pensou? Que prazer você poder representar. Você não é representante de nada da terra, você representa o seu Criador, o que criou os céus, dos céus, a terra, e Ele tem poder até debaixo da terra. E Ele diz, eis que eu vos dou poder, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre os endemoniados, e eles serão libertos. Você quer tomar posse disso na sua vida? Toma posse, irmão. Não fica falando assim, ah não, pastor, eu não posso, porque eu não tenho capacidade para isso. Deixa eu dizer para você, a capacidade ela não vem de nós. É Deus que nos capacita. O id é de Deus. Quando Ele fala assim, disponha-te, é colocar de pé. E quando você coloca de pé, aí Deus então começa a fazer, a desenvolver a obra espiritual na tua mão. Só você que quer que Deus desenvolva a obra, levanta a tua mão e glorifica Ele, e receba autoridade, receba poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. Então o filho pródigo, ele achou o bom caminho. Ele estava no caminho, mas ele saiu do caminho, e ele entrou nos trilhos, nos becos, nos atalhos da vida, e ele viu que aquilo não servia, não resolvia as suas questões. Então ele fez uma auto-reflexão e disse, eu preciso de voltar para o caminho. O caminho é quem? Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai se primeiro não passar por mim. Ele voltou para o caminho e encontrou o Pai. Assim eu quero te dizer nesta noite, que o Pai está com os braços abertos para te receber. Eu não sei como foi o seu domingo, eu não sei como foi a sua semana,
mas eu sei que Deus tem cuidado de você. Porque se Ele não tivesse cuidado de você, irmãos, talvez você nem aqui estaria. O filho pródigo voltando para casa representa quem se arrepende de seus pecados, pedindo perdão para Deus. Aleluia. Amém. Quando eu sinto, irmãos, que eu faço algo que não agrada a Deus, eu me entristeço. E quando eu me entristeço, existe um mecanismo, porque a Bíblia diz assim: estai-vos contentes, cante louvores. Está triste, abatido, ore. Então, quando eu sinto que eu aborreci o meu pai, que eu contrariei o espírito do meu pai, aí eu vou orar ao meu pai e vou pedir perdão para o meu pai, de todo o meu coração. E como é que eu faço isso, pastor? A Bíblia nos ensina: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Deus dos céus, e Ele te recompensará. Então é isso, sabe, irmãos? Porque muitas das vezes é muito fácil eu te julgar e dizer: será que você tem orado lá na sua casa? Será que você tem lido a Bíblia? Muitas das vezes eu preciso fazer uma correção para dar um despertamento, porque a nossa carne, irmão, ela é fraca. A nossa carne, ela tendencia para o pecado. A nossa carne tendencia ao estacionamento espiritual. O avivamento, ele vem através do Espírito de Deus. O que é o avivamento? É quando você tem uma vida ativa de oração, uma vida ativa de meditação da palavra de Deus, e uma vida ativa também de oração. Você percebe que são três coisas, como for a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Você ora, você lê a palavra e medita na palavra. Ler é uma coisa e meditar é uma coisa totalmente diferente. Você pega o símbolo do boi. O boi, ele pega o capim, põe na boca e vai remoendo. Depois ele engole. Depois ele volta de novo e começa a remoer 3 vezes. É assim. Assim também somos nós. Nós temos que ir remoendo a palavra de Deus, para que nós possamos pegar a revelação daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco através da sua palavra. Então deixa eu te explicar. Eu já sei o que Deus quer falar conosco. Ele quer dizer o seguinte: olha, mesmo que você peque, não saia da casa do Pai. É você arrepender, ser humilde e sincero, entender que você pecou, que você errou, mas o seu Deus vai te receber. Por que Deus vai te receber? Porque Deus te ama. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Mas o inimigo nosso, o nosso inimigo é o diabo, e ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Levanta a mão. Mas Deus não, ele veio para te dar vitória, ele veio para te dar conquista, ele veio para te dar vida eterna. Pode louvar, pode adorar, pode glorificar, porque Deus é fiel. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te largar de mão, porque você é a imagem e semelhança dele, e ele ama você. Irmão, olha como Deus, ele te ama. Ele entregou o seu filho Jesus. Eu nunca vi homem algum sofrer como Jesus por causa de alguém. No Evangelho segundo João, a Bíblia diz que ele era o Verbo se transformou em carne e habitou no meio de nós, veio para aqueles que eram seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele lhe deu os direitos de serem chamados filhos de Deus. Então, quando você reconhece que ele é o Filho de Deus, o seu nome é escrito no livro da vida. Oh, irmão, é tão simples, tão claro como essa luz está aqui.
Você nasce, teu pai te leva lá e te dá um nome, te dá uma certidão de nascimento. Como é que vai ser o nome? William Lopes. Aí depois eu acrescentei o Vieira, que é da Dona Beth. Aí quando eu morrer, que eu vou morrer um dia, eu não vou ficar aqui para sempre, eu tenho que ir para o céu. Aí quando eu morrer, aí o que vai acontecer? Aí quem ficar aqui vai fazer uma certidão de óbito. Aí quando eu morrer, quando eu for lá para o céu, aí eles vão abrir livros e depois outros livros serão abertos. E o mais importante é que você tem que ter a convicção de que quando chamar você lá, o seu nome está lá. Porque se o nome de alguém não foi encontrado nesse livro, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então, o nosso nome tem que estar lá. Por isso nosso Pai nos explica tudo. Nós que somos pai terreno, quando os nossos filhos vão nascendo, a gente já dá um jeito de comprar um berço, vai dando um jeito de fazer um enxovalzinho. Aí a gente fica assim, né? O esposo fica assim com a esposa. Se for menina, como é que vai ser o nome? E se for menininho, como é que vai ser o nome dele? Aí a gente é assim. Então Deus é a mesma coisa. Lá do céu, Ele está nos olhando aqui embaixo. E você sabe também que Ele muda o nosso nome, né? Quando nós estávamos lá comendo bolotas de barro lá no mundo, e Ele olhou para você e disse: venha, porque meu braço está aberto para te receber. E você veio, então Ele tem te dado dos melhores alimentos sobre a sua vida espiritual e também sobre a sua vida carnal. Ou seja, irmãos, Deus tem cuidado de nós, e que nós possamos também cuidar de outras pessoas que se aproximarem de nós. Não colocar dificuldade nas coisas. Está difícil, é longe, está fazendo frio, será que eu vou? Será que eu não vou? Fala: não, eu vou em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai honrar você em cima dessa terra. Deus honra mesmo, irmão. Como Ele honra. Deus transforma o homem, irmão. Ele muda o homem. Deus é maravilhoso. Então eu quero te dizer o seguinte, irmãos: nunca abandone a casa do seu pai. Permaneça para sempre na casa e na presença de Deus, porque Ele te ama e Ele sempre te amará. Irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os dê cada dia mais ânimo, mais fé, mais intrepidez, e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo do Senhor continue falando ao meu e ao seu coração. Se você pode, levante as suas mãos, dê uma linda e maravilhosa salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu fiz uma dedicatória para todos os pais nessa noite. Essa é a minha dedicatória para todos os pais. Ser pai é uma grande bênção que é concedida pelo Senhor Jesus, e também uma responsabilidade, porque a vontade de Deus é que um pai eduque seus filhos no caminho certo e no conhecimento da sua palavra. Não só no dia dos pais, mas todos os dias os filhos devem orar pelos seus pais, honrá-los, respeitá-los e amá-los todos os dias. Parabéns para todos os papais, amém? É o que eu desejo para você: muita paz, muita alegria, muita sabedoria, muita felicidade e muito sucesso, amém?